conteúdo para redes sociais, né? Mostrei até o Hootsuite ali, que é uma ferramenta que você pode programar os posts todos, mas é muito legal também a gente poder trabalhar o conteúdo online de forma orgânica, né? Aproveitando coisas que estão acontecendo, dialogando com esse conteúdo também e com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. É sobre isso que a gente vai falar agora. O Rodrigo Dimi e o Fábio Ferrari estão aqui. Vamos lá. É isso aí, galera. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer demais a possibilidade de estar aqui em Tubarão, agradecer ao Sebrae, ao pessoal do Transformação Digital, a galera do Innovation Summit. Eu sou o Jimmy, da Raise Hands. Eu sou o Fábio Ferrari. Exatamente. Nós somos da Raise Hands, temos um time lá montado em Florianópolis. Estamos trabalhando a estratégia de comunicação nas empresas. O Jimmy vai começar a contar a história bem bacana da nossa trajetória. É isso aí. Primeiro eu queria que vocês levantassem a mão bem alta aí quem curte histórias, porque a gente vai contar muita história aqui hoje e a gente vai precisar muito de vocês para poder contar essas histórias. Então, vamos embora que vai ser legal. Bom, galera, eu liderei por 10 anos um negócio de marketing, né? Uma agência de marketing digital. E ao longo desse tempo eu tive a possibilidade de ter inúmeros aprendizados com isso, vivências, né? E é algo que eu amo muito fazer. Só que chegou um momento, ao final desses 10 anos, que basicamente eu comecei a ver tudo desmoronar na minha frente. E eu não estou falando do negócio, eu estou falando do mercado. O mercado simplesmente começou a desmontar diante dos meus olhos. Por que isso aconteceu? Porque eu vou citar um exemplo para vocês. A gente atendia, por exemplo, vários e-commerces, né? E aí a gente executava estratégias de compra de mídia, Facebook Ads, Google AdWords, redes sociais, tudo que vocês já têm ouvido bastante falar. E chegou um momento que isso parou de funcionar. Simplesmente isso não trazia mais o resultado que trazia antes. E aí a estratégia desses e-commerces foi começar a fazer, cara, o que eu vou fazer, qual é o caminho que eu vou seguir para continuar gerando faturamento para minha loja. E aí muitos deles acabaram optando para ir para um caminho terrível, que é o caminho de promoção o tempo todo. Ou seja, 20% de desconto, compre um leve 2, e aí essas marcas começaram a ficar dependentes, escravas de desconto, justamente porque a estratégia de digital que antes entregava conceito, entregava lifestyle e buscava um contato com essas pessoas, com essa audiência, digamos assim, não estava funcionando mais. O preço é uma pior maneira de você comunicar o teu diferencial, né? Pô, eu te contar, você corta a tua margem e aí perde a possibilidade de trabalhar toda a tua construção do teu diferencial, né? E o pior é que o preço, Ferrari, é um caminho sem volta. Depois que o teu negócio seguir um caminho de brigar por preço, para você voltar atrás, é um grande desafio. E eu me lembro muito bem como se fosse hoje, saindo de uma dessas reuniões com essas marcas, e eu parei numa revistaria, numa banca e comprei uma revista Exame. Aí abri a revista Exame, a capa lá era uma coisa de negócios na era digital e tal. Quando abri a revista, encartado veio um cupom do Google AdWords. Aí eu olhei aquele cupom do Google AdWords, eu que estava à frente de uma agência já há bastante tempo, executando campanhas, eu falei, cara, o Google está puxando meu tapete, porque ele simplesmente está dando um cupom para o meu cliente anunciar. E onde é que fica a agência nessa história? Né? Ou seja, eu estou sendo bypassado, estou sendo pulado pelo Google. E aí isso começou a me acender uma luz amarela, né? Eu falei, cara, tem alguma coisa errada, o mercado está fazendo um movimento estranho. E aí, mais um pouquinho adiante, alguns meses depois, eu conheci um aplicativo chamado Canva, que é um aplicativo que você baixa no seu celular e faz todas as artes que você precisa. Ou seja, o cliente final anuncia no Google porque o Google quer que ele anuncie direto. E o cliente final faz as artes porque no Canva ele assina e consegue fazer todas as artes. Ou seja, fim da linha para mim. Pois então, vamos ter uma história, a gente está, o Jimmy tem uma história mais relacionada à parte de marketing. A minha história, eu tenho um perfil técnico, eu trabalhei 18 anos numa empresa de telecom lá de Florianópolis. Depois decidi fazer uma empresa, montar uma empresa com meu sócio, a gente montou uma empresa chamada Agora Sistemas, lá de Florianópolis. Eu fiquei focado também na área técnica.
O meu processo dentro da empresa foi bastante curioso. Eu comecei a sentir bastante dor dentro do processo de venda, porque eu fabricava um produto tecnicamente muito legal, equipamento ligado na nuvem, um negócio muito difícil de fazer. Eu ficava impressionado que você chegava e entregava um produto lá no cliente, e o cliente, depois de um mês de usando o equipamento, ele falava: Mima, como teu produto é bom, eu não tinha a menor ideia na hora que eu comprei que era tão bom. Eu assim, como é que pode a gente não conseguir comunicar para as pessoas antes da compra? Como é que faz? Não faz sentido. Ficava indignado com aquele negócio. Meu sócio tinha um perfil mais comercial, mas ele estava muito mais voltado para o processo de vendas. E cai nessa situação de você, pô, é o teu jeito mais fácil de fazer a busca da venda é através do preço. E é cruel você não chegar e conseguir comunicar. Essa dor seguiu. Eu saí dessa empresa, que eu fui um dos fundadores, e acabei me tornando investidor anjo, acompanhei outras startups, e as startups, mesmo problema, sofrendo da mesma maneira. Como é que faz para comunicar? E eu olhava aquele negócio, ficava sofrendo, e tem várias técnicas, a estratégia de inbound marketing faz todo sentido dentro do processo, mas o que faz a pessoa passar a querer comprar e não mais a gente ter que ficar vendendo para ele? Eu ficava pensando esse problema, como resolver. No final das contas, eu acabei montando uma empresa chamada Raising Hands. Essa empresa tinha um enfoque para fazer um equipamento, uma solução técnica para avaliar o estado emocional das pessoas, ajudar a crescer a pessoa profissionalmente. E a primeira coisa que eu passei depois de o produto começar a ficar no MVP, começando a funcionar, foi que ninguém queria usar. Aí eu assim, pô, de novo? Tinha produto e não tinha ninguém para usar. Que inferno! Assim, como é que eu faço para comunicar para as pessoas? Faz uma venda consultiva, explica para as pessoas o que o produto faz, explica qual é o diferencial, os benefícios. Eu ficava indignado com aquela situação e tinha que achar um jeito. E dentro desse processo, dentro da própria Raising Hands, a gente começou a pesquisar como é que faz para fazer essa comunicação. Como é que eu faço uma venda B2C ser barata? E dentro desse processo, depois de muita pesquisa, a gente entendeu o modelo que está começando a fazer sentido, que as pessoas estão começando a discutir lá fora, que a gente tem que trabalhar a construção da audiência. É uma coisa muito, muito bacana que a gente queria passar para vocês agora. Exatamente. E nesse contexto, né, de construção da Raising Hands, vocês percebem que a gente tem os dois lados da mesa aqui, né? Agência e cliente. E a gente se encontrou justamente para mudar isso, para transformar e para resolver esse problema que a gente começou a perceber que não era só a gente que estava vivendo. Exato. O que eu queria passar para vocês, então? Um pouco dessa experiência que a gente teve dentro da própria Raising Hands para fazer o processo de comunicação e depois como é que a gente desenhou o processo que a Raising Hands executa hoje em dia. O primeiro ponto que eu queria passar é que a gente começou com tentativa e erro. Começamos contratando um videomaker, fizemos as primeiras experiências de geração de conteúdo através de estratégias de perguntas e respostas, muito artificial. A gente sentava lá assim, pergunta o negócio, responde. Não era desse jeito, tem que responder de outro jeito. Não sei o que, fazer de novo. Aí ficava aquela linguagem meio artificial. Tá na internet lá, não sei se vocês vão gostar de ver, mas tudo pesquisem lá e mandem o link para o Instagram do Ferrari para você lembrar. E aí dentro do processo eu comecei a aprender uma estratégia bacana da comunicação, é você chegar e passar a documentar, não mais criar. Você chegar e passar exatamente o que está acontecendo. Não ficar criando a sua maneira de comunicar. Tenta comunicar o que você é, ou como é que as coisas estão acontecendo. É o que a gente chama de mostrar a tua cozinha. Exatamente, mostrar a cozinha, né? A publicidade, na verdade, ao longo do tempo, ela sempre construiu a visão de que você precisa apresentar para o público final algo pronto, algo totalmente estruturado, ou seja, um comercial de televisão, um outdoor, uma peça publicitária perfeita. Só que isso deixou de engajar as pessoas, né? As pessoas deixaram de se interessar por isso, por conta da quantidade do volume de conteúdo. Então a gente começou a perceber que, na verdade, o que engaja as pessoas é o que está acontecendo agora, é o conteúdo autêntico, é aquilo que elas entendem que é a verdade. As pessoas, elas não querem algo artificial, elas querem saber o que está acontecendo de verdade. E todos nós acabamos vivenciando isso no nosso dia a dia. Eu vou contar até uma experiência curiosa. Um tempo atrás eu publiquei na rede social uma foto que eu tirei de uma calçada que
que o pessoal Aquele tem a piso- marcação de cego, né, para no piso. Piso tátil. Aí eles cortaram uns pedaços de piso tátil e botaram árvores. Ficou bacana, ficou bonito, coisa parecida. Mas eu botei um comentário na rede social assim, pô, mas coitado dos cegos, como é que eles fazem para enfrentar os árvores? Mas como é que era? Era um piso tátil, uma árvore. Um piso tátil, uma árvore. Ou seja... Aí eu cheguei e publiquei na rede social, sem nenhuma expectativa, mas foi uma coisa que veio da minha percepção, uma coisa que foi o meu dia, eu percebi aquele negócio. Publiquei na rede social, deu 15 mil compartilhamentos, eu fiquei assim, meu Deus, se eu quisesse fazer viral, não fazia viral, né? Isso que você nem tratou a foto, nem chamou ninguém para produzir o cenário, você só bateu uma foto e postou. E aí a gente está justamente tentando descobrir como fazer isso acontecer de forma inteligente, através de uma estratégia. Eu tenho uma história parecida com a do Ferrari, porque ao longo desse tempo, né, à frente de uma empresa digital, chegou um dado momento que a gente começou a construir o nosso próprio escritório. E aí eu comecei a pesquisar algumas metodologias, eu precisava fazer isso rápido, e eu decidi construir com containers. Um pouquinho antes de tomar essa decisão, eu tinha criado um canal no YouTube, chamado Não Ajude o Próximo. Porque eu estava... Não Ajude o Próximo. Não Ajude o Próximo, esse nome do canal tá lá. Por que isso? Vou explicar. Porque simplesmente eu estava num momento de extrema pressão no trabalho e estava assim, incomodado com tudo que estava acontecendo. Eu falei, cara, eu vou criar um canal no YouTube onde eu possa decidir totalmente o conteúdo que eu vou postar lá. Sem precisar de aprovação, sem depender de ninguém. Lá eu faço o que eu quiser. E foi por isso que eu criei esse canal como uma forma de protesto pessoal, onde eu pudesse compartilhar o que eu bem entendesse. E aí, depois disso, eu tomei a decisão de construir o novo escritório da Jimmy de containers. E eu comecei a pesquisar e comecei a tocar o projeto. E aí eu tive a ideia, eu falei, cara, eu tô com um canal, no Ajude o Próximo, vou começar a gravar uns episódios, uns vídeos do container. Gravei a chegada do container, gravei a ligação de água e esgoto, gravei a parte interna, fui fazendo por episódios. Nos primeiros 1 mês, 2 meses, só eu, minha mãe e os meus melhores amigos assistiam, alguns deles. E depois de um certo tempo, começou a chegar gente, começou a vir público, eu não tinha investido, não tinha anunciado R$1 naquele canal e começou a vir gente. E quando eu vi, eu tenho um vídeo lá chamado Quanto Custa um Container, que tem mais de 300 mil visualizações. E eu não investi R$1 para isso acontecer. Ou seja, eu gerei valor através de um conteúdo, de forma espontânea, e a audiência veio. E até hoje, eu tô até sem gravar para o canal, tenho que voltar a gravar. Até hoje eu recebo comentários nesses vídeos de pessoas perguntando sobre container e querendo comprar container de mim. Eu pensei, cara, vou abrir uma empresa de container, porque o cliente já está ali. Ou seja, isso se tornou um ativo digital, gerando resultados constantes, né? Ou seja, eu parei de postar e eu continuo colhendo frutos daquele conteúdo. Bom, considerando todos esses insights que a gente passou, né, que a gente viu que precisa documentar, não criar. A gente já tem as nossas experiências do que a gente fez uma comunicação natural e a coisa aconteceu sozinha. Como é que tu faz para fazer esse processo de comunicação acontecer? Aí, como é que podia tentar procurar algum profissional para fazer esse tipo de coisa, mas é muito caro contratar uma empresa para produzir vídeo, como é que faz esse negócio? A tentativa que a gente foi na raça. Pegamos comprando equipamento, pegamos celular e fomos embora. Então, assim, sugestão para começar. Vai com o que tem. Pega o celular, esquece iluminação, esquece enquadramento, esquece tudo, começa a produzir conteúdo. O valor começa pelo conteúdo e, óbvio, o suporte técnico é interessante porque faz o conteúdo ficar ainda mais interessante. Mas começa a produzir o conteúdo que é natural. Exatamente. As pessoas têm essa tendência de se prender na parte técnica, né? Ah, não produzo conteúdo porque eu não tenho a câmera tal, eu não gravo não sei o que porque não sei o que lá. Cara, o que você tem no bolso aí, se você tem um smartphone no bolso, isso você consegue começar a fazer conteúdo muito bem. E acima de tudo, esteja preocupado com o conteúdo, que é o objetivo disso, né? Que é gerar valor. É engraçado porque trabalhando com diversas marcas, a gente sempre tinha esse desafio, né, na hora de desenvolver as campanhas, montava um planejamento digital, um calendário de conteúdos, e aí a gente falava, olha, nessa estratégia a gente vai distribuir 3 conteúdos por semana, com essa lógica e tal. Isso sempre foi um desafio pra gente, né? Eu ficava pensando, cara, pô, a gente tem vários clientes com 3 conteúdos por semana, então a gente tem que ter uma equipe funcionando muito bem.
ou com mais conteúdos para que isso aconteça. E eu achava que eu estava produzindo muito conteúdo, que eu estava assim, no meu limite. Eu me lembro, inclusive, que em 2014 eu trabalhei o digital de algumas campanhas políticas. E é aquela história, o político ele está na rua fazendo campanha e ele vai jogando conteúdo para a agência e a agência tem que dar conta. E aí a gente pegava aquele volume de conteúdo e ficava horas tentando deixar isso perfeito para poder distribuir, para poder compartilhar. Ou seja, corta, né, deixa a imagem do candidato legal e muitas vezes o conteúdo perdia autenticidade, né, ele ficava muito artificial, como o Ferrari citou. E aí, essa semana, na última terça-feira, dia 8 agora de outubro, né, nós postamos 40 posts, 40 conteúdos nas redes sociais da Raise Hands. Em quanto tempo? Em um mês? Não, somente num dia, somente na terça-feira entraram 40 posts de valor, conteúdos, né? Não são quaisquer posts divulgando conteúdo. Quer dizer, tem método para fazer a coisa acontecer, não é tão difícil assim como parece. E eu achava que 3 por semana era muito. Outra experiência muito bacana que a gente passou foi a construção do Meetup Test que a gente fez. Foi uma tentativa de Meetup e era para ser um petit comité, juntar 20 pessoas para discutir sobre essa estratégia de marketing de audiência que a gente está querendo apresentar para o pessoal. Publicamos na rede social, em 2 semanas conseguimos juntar quase 80 pessoas dentro do evento. Publicamos na rede social, fizemos um vídeo engraçadinho, eu falando, ele falando junto e não sei o que, o pessoal gostou, achou interessante, o conteúdo foi interessante e sem muito esforço, sem praticamente nenhum custo, a gente conseguiu juntar 80 pessoas no espaço. É muito curioso você chegar e fazer alguma coisa que é interessante, que chama a atenção das pessoas e fazer as pessoas se moverem para atender você. É uma resposta ao conteúdo. Quando você produz um conteúdo que entrega valor, naturalmente você recebe o feedback. É um processo natural, né? E eu lembro até que no dia do Meetup, eu olhei pro Ferrari, né? A gente estava se preparando para o evento começar, e ele olhou para mim e falou assim: Jimmy, olha só, tem 80 pessoas aqui e a gente praticamente não se levantou da cadeira. Então, é justamente por quê? Porque a força do conteúdo, a força dessa conexão digital tem para atrair pessoas, né? Por isso mesmo eu até recomendo para todo mundo, fazer um evento de Meetup não é tão difícil assim. Se você tem uma coisa interessante para contar, por favor, pega o nosso exemplo aqui e tenta executar. Eu acho muito bacana, você pode fazer isso como estratégia para fazer até o teu negócio crescer. Exatamente. Agora eu queria fazer um exercício com vocês aqui, né? Em relação a essa questão do Meetup. Imagina que você seja um profissional, por exemplo, um corretor imobiliário, né? E aí você produz conteúdo ao longo de um mês, gerando valor para a tua audiência, procurando construir uma audiência. E aí, ao final desse mês, você agenda, você marca um Meetup. E aí vem 10 pessoas, né? Não precisa ser 80, 50, 10 pessoas. Será que 10 potenciais clientes a mais na carteira, na sua carteira, independentemente do seu mercado, não podem fazer diferença no mês seguinte, né? Então, é justamente isso que a gente quer enfatizar. Considerando toda essa experiência que a gente passou e que essa consciência do que a gente está executando está fazendo sentido, a gente tentou entender como é que funciona realmente o mundo, tentou documentar um processo e a gente vai tentar passar para vocês agora por que a coisa é assim e por que isso faz sentido. Exatamente, porque pode estar na cabeça de vocês, beleza, eu tenho que produzir bastante conteúdo, mas como eu vou fazer isso? O que eu faço para conseguir postar 40 conteúdos no mesmo dia? E é justamente isso que a gente vai mostrar agora. A gente vai abrir o baú. Então, pessoal... Não vamos passar para ninguém, não. Vamos embora. Então, pessoal, o que acontece é que a gente está vivendo um momento de explosão de informação, né? O tempo todo a gente está sendo impactado, todo mundo recebendo milhares de notificações no celular, de coisas querendo chamar a nossa atenção, de coisas querendo atrair a nossa atenção. Então é muito difícil para nós consumirmos as informações com qualidade e é muito difícil para quem está emitindo informação, para as marcas ou para as pessoas, conseguirem conquistar a atenção das pessoas. Com essa quantidade enorme de informação, já está acontecendo uma transformação na forma que a gente consome informação. Se você tinha, um tempo atrás, uma Folha de São Paulo para ler, você passava lá um tempo, gastava uma hora lendo aquela Folha de São Paulo e se considerava informado. Aquilo era suficiente. Bastava receber a Folha de São Paulo e você se considerava informado. Não precisava mais tanta informação. A internet fez uma transformação gigantesca. A gente tem tanta informação, mas tanta informação que a gente fica até desesperado. A gente fica sofrendo para ver todos os episódios que tem lá no Netflix. A gente fica vendo os YouTubes, o YouTube não acaba, tem conteúdo sem parar. A gente está sempre devendo para a internet, né? O que está acontecendo desse processo, assim, é um processo
Isolamento. Agora que não é mais, digamos, 12 canais, 1000 canais, agora é infinitos canais. Tem canais que não acabam mais. O que acontece é que as pessoas estão localizando agora os seus nichos de consumo. As pessoas estão tentando localizar suas bolhas de comunicação. Então, esse é o processo que a gente tem que entender, que essas bolhas de comunicação, de informação, fazem as pessoas ficarem mais engajadas por causa do coração. O coração está envolvendo aquela pessoa e aí ela está emocionalmente ligada àquele negócio. Eu não tinha ligação emocional com a Folha de São Paulo quando consumia a Folha de São Paulo. Mas agora eu vou no canal do YouTube porque eu estou consumindo aquele cara e aquele cara é show de bola porque eu gosto dele e fala um negócio que eu acredito que é super importante. Exatamente. E o que acontece, né? Se você quer consumir conteúdo de finanças, você tem uma bolha de influenciadores que falam disso. Culinária, a mesma coisa. Fitness, a mesma coisa. E esse comportamento das pessoas de viverem nessas bolhas está dando essa autonomia totalmente na nossa mão, na mão de quem consome conteúdo. Imagina, por exemplo, uma grande marca produz uma campanha de lançamento de um produto, investe milhares de reais e coloca isso para rodar na internet. Aí ela pensa, bom, vou jogar para a TV também e vou jogar para a internet. Ela começa a anunciar no YouTube. E aí aqui todo mundo fica ansioso para pular os 5 segundos do YouTube. Ou seja, os milhares de reais que aquela campanha recebeu para ser executada foram desperdiçados, foram jogados fora. Por quê? Porque a mídia está sendo pulada na ponta. Como o processo está caminhando, está formando uma cauda longa, um processo bem comprido de nichos de consumo, você não está mais assistindo a Folha de São Paulo, você não está mais na Globo, você não vê mais Jornal Nacional, você começa a ver um monte de pequenos blogs e conteúdos e vídeos naquelas pontas. O ponto principal é como é que você faz para fabricar a tua própria bolha. Você não vai mais chegar e conseguir fabricar um canal da Globo. Você vai ter que fabricar o teu espaço onde tem uma audiência, onde você vai ter que chegar e fazer as pessoas ficarem envolvidas. O processo que a gente apresenta para vocês é um processo de construção baseado na construção de atenção, da atenção a gente levar para a audiência e da audiência a gente levar para uma comunidade. A atenção é um conteúdo que você entrega para a pessoa, que é curto, que entrega um valor, mas é bem curtinho, que faz a pessoa ficar engajada com o que você está produzindo. Esse processo, rotineiramente sendo entregue, né? Você chega em alguns dias, algumas semanas, a pessoa começa a sentir falta daquela informação, você começou a fabricar a tua audiência, a pessoa começa a te seguir, ela te inscreve no teu canal, então você começa a ficar junto daquele povo através do processo de audiência. E da audiência você vai para a construção da tua comunidade. E a comunidade acontece no processo de interação. É quando você vê que as pessoas começam a falar entre elas e elas com brand. Então, dá atenção para a audiência e da audiência para a comunidade. E nesse processo, o conteúdo é o que faz tudo isso acontecer. Então, se você está num mercado que tem uma grande quantidade de pessoas falando sobre ele, você deve começar a produzir, gerar valor e conteúdo sobre esse mercado para chamar a atenção das pessoas. A partir daí, elas vão começar a se envolver com você, vão se tornar uma audiência e a hora que o engajamento acontece, é aí que a comunidade está formada. E é importante lembrar que, nesse caso, a velocidade sempre vence. Né? Então, por isso que você não pode se preocupar em postar o conteúdo perfeito. Você vai entender daqui a pouquinho por que a velocidade é tão importante, por que você precisa manter uma constância de conteúdo entrando nos seus canais digitais a partir dessa lógica. E aí o ponto que eu acho que começa a surgir na cabeça de vocês é, eu vou começar a desenvolver uma audiência, vou ter que chegar e desenvolver essa comunidade. Esse processo é um processo que é essencial para o teu negócio acontecer. Só que o problema é que você está começando a fazer entrega de valor através desse processo. As pessoas têm que chegar e consumir aquele conteúdo e ficar engajadas com aquela informação que você está entregando. O elemento que eu acho que muda, e a internet está impondo essa condição, é que toda empresa agora tem que pensar como se fosse uma empresa de mídia. Ela tem que ter um braço de mídia. Ela tem que ter uma estratégia de entrega de valor através do seu produto principal e tem que também ter uma estratégia de entrega de valor através do processo de comunicação. Então ela tem que ter o braço de mídia e o braço de produto. Acontecendo de forma independente e simultânea. É engraçado, até eu comentei com o Ferrari que eu estava conversando na semana passada com um colega meu de mercado da época da agência
e explicando para ele o que a gente estava fazendo, né, mostrando por que isso é diferente de marketing de conteúdo. E ele perguntou para mim, tá, mas vocês captam leads? E eu falei para ele, não, a gente não capta nenhum lead, porque o nosso objetivo não é captar lead. O nosso objetivo é construir uma comunidade no entorno da marca. Uma comunidade viva, você ter pessoas comentando nas suas redes sociais, gerando envolvimento, gerando engajamento no entorno da tua marca, tem muito mais valor do que você ter simplesmente o e-mail de uma pessoa que recebe uma comunicação ou simplesmente um contato com ela que muitas vezes acontece de maneira pontual, né? Você tem a capacidade de fazer com que aquela comunidade esteja falando, conversando, interagindo entre ela, independentemente de você estar fazendo isso acontecer. E isso tudo está acontecendo embaixo da tua marca, né? Imagina a marca como um guarda-chuva e isso está acontecendo no entorno do que você está querendo propor como negócio. O ponto que você... Aí já estamos caindo para o ponto de vista do método de trabalho, né? Você tem que chegar e gerar a atenção das pessoas entregando microconteúdos. Como é que você faz isso? Se você chegar e ficar o tempo todo publicando stories, publicando conteúdos no Instagram, no Facebook, coisas assim, você vai ficar gastando um tempo gigantesco e um esforço gigantesco e ainda vai ter pouco método no processo. De repente você tem um dia que está empolgado, e depois tem uma semana que você tem que fazer outras coisas, não tem que fazer. Então, como é que você faz um método de trabalho para executar isso? Que seja econômico e que faça sentido, no sentido de você conseguir manter aquele processo. O processo é basicamente a construção de um conteúdo, que a gente chama de long form, é um conteúdo pilar. A gente entrega esse conteúdo, a gente fabrica esse conteúdo e tenta fatiar ele em pedaços e começa a trazer nuggets, pedaços, microconteúdos, pedaços pequenininhos e começar a distribuir esse conteúdo através das redes sociais. Com essa estratégia, você chega e consegue passar de repente uma manhã produzindo algum vídeo de 1 hora, coisas assim, e começa a pegar os insights, os trechinhos de informação que são relevantes e começar a entregar na rede social dentro de uma estratégia de comunicação. Isso. Imagina, por exemplo, que você é uma empresa, um chefe de cozinha e você quer produzir muito conteúdo para a internet. Você pode produzir um conteúdo de 30 a 40 minutos, por exemplo, apresentando algumas receitas suas, ou uma receita que seja. E a partir desse conteúdo pilar, desse conteúdo principal, você extrair insights, extrair os trechos mais relevantes e distribuir isso de forma espaçada nas suas redes sociais. Pensem agora comigo, lembrem de algum vídeo institucional ou algum vídeo de empresa que vocês já viram. Esses grandes vídeos, eles são produzidos, eles recebem um grande investimento e normalmente eles são postados 1 ou 2 vezes nas redes sociais. E isso faz com que as pessoas não se engajem com esse conteúdo. Porque hoje, quem para assistir um vídeo durante meia hora? Quando você cria uma estratégia de conteúdo pilar e distribui isso de forma fragmentada nas redes sociais, você aumenta a eficiência do teu conteúdo. E todos esses pequenos nuggets com insights sobre como fritar o bacon, ou como saltear a cebola, ou o que quer que seja, são insights que por si só geram valor e vão ser consumidos de forma homeopática, em conta-gotas, através das redes sociais. E o processo não é para fazer a venda depois, porque a gente está falando sobre o braço de mídia e tem um braço de produto. A braço de mídia você está entregando valor. Em algum momento você vai ter que chegar e pedir o valor. Está entregando o valor, né? O valor financeiro, né? O negócio que vai para pagar minhas contas, né? Sim. E o processo é basicamente você quer desenvolver um relacionamento tão saudável com aquela pessoa que você se sente no direito de chegar e fazer uma apresentação do produto que você está oferecendo. Então você pode postar um monte de coisas com bacon e no final das contas vender o teu bacon, certo? Exatamente. Vender bacon não deve ser tão difícil, imagina. Exatamente, aí é que tá. Então imagina, por exemplo, que você tem esse grande conteúdo pilar e você vai distribuindo isso nas redes sociais e no meio desse conteúdo você se posiciona de forma a vender o teu peixe, ou seja, você está gerando um valor muito grande. Bacon é melhor, eu acho. O bacon, bacon é melhor. Então o que acontece é o seguinte, é que você constrói uma grande audiência naquele entorno de culinária, se você é um chefe, por exemplo, e uma pequena parcela dessa audiência é quem realmente vai se tornar teu cliente. Mas você está se posicionando nesse mercado de forma destacada, você está construindo uma autoridade e principalmente construindo uma influência que é mais forte que a autoridade através desse conteúdo. O processo de produção de conteúdo, ele tem muito a ver também com tentativa e erro, né? Você não tem como saber do nada o que vai funcionar, né? Você não tem como adivinhar qual conteúdo vai vingar.
o que você tem que fazer é produzir uma série de estratégias e a partir daí começar a testar esse conteúdo e ver o resultado que esse conteúdo vai te trazendo ao longo do tempo. Por isso que é legal colocar mais de uma estratégia em prática ao mesmo tempo. E aí eu citei para vocês um pouquinho antes o porquê da questão do volume e da consistência do conteúdo é importante. Porque também a gente escuta muitas pessoas falarem, principalmente no mercado de mídia, xingarem o algoritmo, né? Ah, a rede social não entrega meu post, o alcance orgânico é muito baixo, meu conteúdo não chega onde tem que chegar. E na verdade, quando você produz uma grande quantidade de conteúdo, você mantém uma frequência, você mostra para o algoritmo, né, você empurra conteúdo goela abaixo do algoritmo, digamos assim, o que faz com que a rede social seja obrigada a entregar mais esse conteúdo e com isso as pessoas vão se engajar mais, porque você vai ter mais oportunidades de contato com a tua audiência e aí a rede social vai aprendendo que o teu conteúdo é relevante. Na verdade é uma troca, né? Porque a rede social também está buscando audiência. Então, você chega e produz conteúdo de forma regular, ele vai perceber assim, alguém está percebendo o valor daquele negócio, as pessoas estão começando a se engajar. O jogo é que você não deve tentar buscar a estratégia de derrubar o algoritmo. O algoritmo está ali exatamente para defender quem está consumindo os conteúdos no Facebook. Exatamente. E você se começar a fazer alguma coisa que o Facebook entende como valor para o próprio Facebook, todo mundo ganha. Exatamente. O ponto principal é esse, assim, é você chegar e entender que assim, então todo mundo trabalhando para a mesma coisa, entregar valor para o teu cliente, no caso, o teu cliente do teu conteúdo, né? Da mesma maneira. Exatamente. Então, assim, essa questão de enxergar o algoritmo, né? As pessoas, não entrega, meu post não é entregue. Se você faz 2 posts por semana, por exemplo, quem está fazendo 3, 4, 5 ou está buscando se engajar mais, vai sempre ganhar o posicionamento no feed. Então o teu post nunca vai chegar onde ele tem que chegar. Ele nunca vai aparecer no feed do cliente se você não produz uma constância, não gera um valor. Você vai perder sempre nessa concorrência, digamos assim. Vou pegar um exemplo aqui. A gente estava falando sobre a estratégia de entregar valor através do braço de mídia e a busca do valor através do teu braço de produto. A gente acabou de fazer um monte de entrega de valor através dessa comunicação que a gente está fazendo aqui no palco para vocês, certo? Sim. Então, a gente vai fazer agora um gancho, tentar buscar o envolvimento de vocês. O que seria isso? O que é interessante para a gente? Que vocês se engajem com a gente, vocês entrem nas nossas redes sociais, vocês acessem o que a gente está falando, tentem conversar com a gente ali depois da apresentação e se envolvam com o que a gente está fazendo. Isso é o bacana, é você chegar e depois de entregar um valor, vocês perceberem o valor que a gente está entregando e vocês tentarem interagir com a gente. Exatamente. Todos nós agora estamos dentro de um long form, de um conteúdo pilar. Tudo isso está sendo documentado, registrado. Alguém está filmando a gente aqui em algum lugar? Isso, tem gente filmando. Isso vai entrar no nosso canal no YouTube, esse conteúdo de 30 a 40 minutos. E depois a gente vai dividir isso, a gente vai nuggetar isso, vai transformar em pequenos nuggets. Tem que pegar o meu trecho do bacon, eu acho legal. Isso, o pessoal gosta de bacon. A gente vai pegar o insight do bacon e isso vai virar um post ao longo de toda a nossa grade de conteúdo. Show de bola. Tá? Inclusive é o seguinte, eu acho que agora é um bom momento, Ferrari, para a gente produzir um conteúdo. Galera, eu vou tirar uma foto agora e vou postar aqui enquanto o Ferrari toca a ficha, eu vou postar nas nossas redes sociais lá na Raise Hands. Vamos lá. Aparece aí, Ferrari. Opa. Eu não sei, tem alguma luz lá atrás que dê para acender, não? Se não, toca assim mesmo, beleza. Vamos lá, galera, levanta a mão aí para aparecer. Opa, agora sim. Show de bola. Agora sim. E aí? Beleza, vai estar lá no Raise Hands, vou postar agora. Vocês estão participando do processo, é bem bacana isso. Exatamente. E o que a gente acha bacana dentro desse processo? É vocês sentirem essa experiência que a gente está passando e vocês pegassem essa sementinha que a gente está querendo passar para vocês e também vocês fizessem essa mesma estratégia. Vocês tentassem fazer o processo de comunicação passando a verdade de vocês, entregando a cozinha que vocês estão falando, como é que a coisa acontece na empresa de vocês e gere um conteúdo que faça as pessoas quererem seguir vocês porque vocês são muito legais, apresentam conteúdos bacanas e vocês consigam defender essa bolha que vocês vão fabricar para fazer a comunicação. Exatamente, inclusive até no próprio Meetup, né, Ferrari, a gente teve a experiência de ver pessoas se engajando com o conteúdo e vindo conversar com a gente. Muitas vezes você não tem oportunidades de negócio porque você não abre a possibilidade para que isso aconteça. E só para vocês terem noção, né, a nossa empresa, a gente nasceu com uma visão tecnológica, mas a gente está terminando agora, a empresa está caminhando dentro de uma estratégia de comunicação. A gente está com uma estrutura agora operacional para fazer esse processo de comunicação e também tem gente com perfil estratégico para ajudar a desenhar essa forma de comunicação, entregando esse valor. É isso aí. E acho que a gente pode também colocar um desafio aqui, Ferrari. Tive uma ideia da gente desafiar o pessoal.
É o seguinte, essa foto que eu postei agora acabou de entrar no Instagram Soul Raise Hands. Então bota o S ou U na frente de Raise Hands, vocês já vão ver lá no Instagram. A gente gostaria muito que vocês saíssem daqui produzindo conteúdo. Acho que esse, acima de tudo, é o nosso Aí a gente objetivo. ganhou, né? Quando assim, a gente conseguiu o resultado que a gente queria, que era conseguiu o vocês resultado. participarem do processo de comunicação. Isso, e produzir conteúdo de forma livre mesmo, um stories, um post no feed, produzam conteúdo, mostrem quem vocês são, contem a história de vocês. Interajam, né? Interajam, participam isso. de uma comunidade. E todo mundo que postar conteúdo e marcar o Raise Hands para a gente conseguir repostar no nosso Instagram, a gente vai fazer o repost e vai se ajudar a construir uma audiência, ou seja, a gente vai fazer um exercício de troca de audiências. Então postem lá, marquem @SoulRaiseHands, que a gente reposta o conteúdo de todo mundo que postar e começa um ciclo de audiência dessa forma. Perfeito? Acho que é esse recado, né, Ferrari? Certo, é isso mesmo. Né? É isso aí. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês, obrigado Innovation Summit, e a gente espera voltar muitas vezes aí para conversar mais com vocês. E estaremos pelo evento, então venham conversar com a gente, porque a gente quer fazer contato, a gente quer trocar ideia. Muito obrigado, pessoal. Valeu!